Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre as transformadas de Laplace, continuação das aulas anteriores, onde a gente definiu o que era uma transformada, e na aula passada, após fazer alguns exemplos de transformada pela definição, a gente começou a utilizar a tabela. Inclusive na última aula eu fiz a dedução de um dos itens da tabela para a gente entender que essa tabela é formada através da transformada pela definição. Mas não faz sentido a gente fazer todas elas pela definição, porque a gente tem outros problemas para se preocupar, então a gente vai utilizar a tabela como forma de ganhar tempo para resolver outros problemas. Então, nós vamos resolver aqui como primeiro exemplo a transformada de seno ao quadrado de t. Então, primeira parte, né? Nós temos a tabela aqui, trouxe ela aqui para vocês, com algumas das transformadas que a gente viu. Como eu disse, são mais de 50 transformadas que nós temos no livro do Zil. Aqui eu relatei as 7 que a gente vai utilizar nesse começo, e é isso que a gente vai utilizar aqui. Mas nós não temos nenhuma transformada que envolva seno quadrado. Olha, nós temos transformada de 1, de t elevado a n, de exponencial a t, seno de kt, cosseno de kt, cosseno e seno hiperbólico. Seno ao quadrado não tem. Então, o que a gente vai poder utilizar aqui para fazer essa transformada? Identidade trigonométrica. Podemos utilizar aqui? Sim, podemos e devemos. A identidade que a gente vai utilizar aqui diz o seguinte: seno ao quadrado de t é igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. E aí a gente traz para uma transformada que é conhecida, que a gente tem na tabela. A ideia é trazer para o que a gente tem na tabela nesse primeiro momento. Então, usando a identidade aqui, nós vamos ficar com uma transformada de 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Tá? Que nós não temos da mesma forma na tabela. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos pensar em reescrever. Esse 2 que está aqui embaixo, na verdade é 1/2 que a gente pode pôr em evidência. Se eu fosse fazer um passo a passo aqui, eu poderia escrever assim, ó, transformada de 1/2 que multiplica 1 menos cosseno de 2t. Estou fazendo com mais passos do que precisa aqui para vocês enxergarem. Se eu multiplicar 1/2 vezes tudo isso, eu vou ter 1 menos cosseno de 2t sobre 2. O que nós temos de informação? Nós temos uma propriedade que é a mesma que a gente utiliza para limites, para derivadas, para integrais, que se nós podemos tirar, se houver uma constante em forma de produto, constante multiplicativa, a gente pode tirar ela da integral. E também temos uma propriedade que é a mesma dos limites, derivadas e integrais, que a transformada de uma subtração é a subtração das transformadas. Vou fazer uma parte. Primeiro eu vou tirar 1/2 aqui. Eu vou ficar com 1/2 vezes a transformada de 1 menos cosseno de 2t. Fechado? Vocês podem fazer isso muito mais direto do que eu estou fazendo, tá? Aí a propriedade diz que a transformada de uma subtração é a subtração das transformadas. Então é a transformada de 1 menos a transformada do cosseno de 2t. E aí nós temos a tabela para poder nos ajudar e simplificar a resolução aqui sem precisar usar a definição. Olha, 1/2 continua aqui fora. A transformada de 1 está aqui na tabela, 1 sobre s, menos a transformada do cosseno de 2t é essa aqui, ó, é cosseno de kt. Então o nosso 2 aqui, ó, é o k. Então, a transformada do cosseno de 2t é s sobre s ao quadrado mais o k, que no caso é o 2, ao quadrado. Está resolvido aqui, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é dar uma organizada nela para fechar o exercício. Aqui, ó, fazer a distributiva, 1/2 vezes 1 sobre s, vou colocar aqui do lado 1 sobre 2s, e 1/2 vezes menos s sobre s quadrado mais 4. Então, 1 vezes menos s, então vai ser menos s sobre 2 vezes
s ao quadrado mais 4. Se o exercício pedir alguma coisa a mais, aí seria interessante a gente fazer a simplificação, tirar o mínimo, né? Aqui, ó, o mínimo entre esses dois é 2s vezes s quadrado mais 4. 2s sobre s quadrado mais 4 dividido por 2s sobra s quadrado mais 4 vezes 1 s quadrado mais 4 menos 2s sobre s quadrado mais 4 dividido por 2 vezes s quadrado mais 4 sobra só o s vezes s quadrado. Esse s quadrado com esse menos s quadrado vai embora. Vai sobrar 4 dividido por 2s vezes s quadrado mais 4. Se nós quiséssemos fazer ainda alguma simplificação, poderia simplificar esse 4 com esse 2. E o nosso resultado final seria 2 vezes s quadrado mais 4. Fechado aqui a resolução, resultado final. A transformada do seno quadrado de t é 2 dividido por s vezes s quadrado mais 4. Bem tranquilo de resolver o exercício. Vamos fazer mais um. Transformada de 2t na quarta. Vou fazer ainda utilizando as propriedades, tá? Mas dá para fazer super rápido. Primeira propriedade, vou tirar a constante. E eu ficaria com 2 vezes a transformada de t na quarta. Nós temos aqui na tabela a transformada de t elevado a n. No nosso caso aqui, ó, o nosso 4 é o n. Então vai ficar 2 vezes a transformada de t na quarta. T na n vai ser o n fatorial. Nosso n é 4. 4 fatorial dividido por s elevado a n mais 1. No caso, 4 mais 1. 2 vezes 4 fatorial, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, sobre s na quinta. 2 vezes 24, 48, sobre s na quinta. A transformada de 2t na quarta é 48 sobre s na quinta. Tá? Então, a parte da tabela é bem tranquila. Vou fazer um último exemplo para a gente fechar essa parte. Transformada do cosseno de 5t mais seno de 2t. Rápido e fácil de fazer. Primeiro, enquanto eu não estiver 100% seguro, eu vou usar as propriedades para separar elas. Vai ficar como sendo transformada do cosseno de 5t, né, que a transformada da soma é a soma das transformadas. Transformada do seno de 2t. E aí, esse 5 é o nosso k na tabela, esse 2 é o nosso k na tabela. Puxa a tabela aqui, e nós vamos usar o item E aqui para fazer o primeiro. A transformada do cosseno de 5t é s sobre s quadrado mais o k, que no caso é 5, ao quadrado, mais a transformada do seno de 2t, que está aqui, ó. É k, que no nosso caso k é 2, sobre s quadrado mais o k, que é 2, ao quadrado. Vai ficar s sobre s quadrado mais 25, mais 2 sobre s quadrado mais 4. Se o exercício tiver algum complemento, pedir alguma coisa a mais, alguma aplicação, que é o que vai acontecer em breve, seria bem interessante a gente desenvolver isso aqui. Como os dois elementos não têm relação nenhuma, nós teríamos que fazer um mínimo múltiplo, que é o produto dos dois, e aí organizar toda a parte de cima. Nesse primeiro momento, se o exercício pedir só a transformada, em muitos casos é suficiente terminar aqui como sendo o resultado final. Em alguns outros casos, a gente vai precisar avançar mais, mas esse eu vou optar por deixar por aqui. Se fosse avançar, teríamos que fazer o MMC para avançar em algum tipo de aplicação. Nesse caso aqui, finalizamos. Então, a parte de utilização da tabela é relativamente bem tranquila
e vocês vão organizar, usar algumas propriedades para arrumar, para separar, tirar a constante, fazer a transformada da soma, da subtração. Organiza, separa ela, fica bonitinha e resolve bem rapidamente. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula. Se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, deixa um joinha. Até mais, valeu!